Ok. Boa noite, então. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado ao Senhor porque nós estamos aqui. Obrigado a vocês porque vieram. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar continuidade hoje à nossa série de estudos que foi intitulada Olhos Fitos no Senhor Jesus. E nós começamos semana passada a olhar as cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas. Essas cartas ditadas pelo próprio Senhor Jesus para que ele escrevesse às igrejas. E essas cartas se encontram em Apocalipse. E a semana passada, nós falamos da primeira igreja. Sem olhar na sua Bíblia, qual foi a primeira igreja? Éfeso, isso. O que foi que nós falamos a semana passada a respeito de Éfeso? Isso, voltar ao primeiro amor, arrependimento. Isso, Letícia, isso. Letícia tá pegando no tranco ali. Vai, Letícia, vai. Falou, Meire? Fala, Meire. Isso, muito bom. Então, assim, nós começamos falando com a igreja de Éfeso. E, assim, uma coisa que eu não falei a semana passada, mas eu quero enfatizar hoje, é assim, são 7 as cartas às igrejas, ok? 7 as cartas às igrejas, ok? Apenas duas delas apenas duas delas não receberam nenhuma crítica, apenas elogios do Senhor Jesus. Quais foram elas? Filadélfia, uma, e Esmirna, que é a que nós vamos falar hoje. Isso. 4 delas receberam elogios, mas também receberam críticas do Senhor Jesus. Efésios foi uma que nós falamos a semana passada. Tem mais 3. Quais foram? Pérgamo, Tiatira e Sardes. Não, Laodiceia foi a única igreja que foi totalmente reprovada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que você não seja a igreja de Laodiceia. Amém? Amém. Estão comigo? Você não pode, não deve, não vai ser a igreja de Laodiceia. Amém? Isso, Eduardo. Glória a Deus. Amém. Então nós falamos acerca de estarmos com os olhos fitos em Jesus. Lembra que eu falei sobre a questão toda de Apocalipse, que tem aquela visão figurativa da besta, do dragão, da mulher saindo do mar, e as pessoas ficam um pouco meio entusiasmadas em querer saber o significado dessas coisas todas e tal, e é legal mesmo saber, é muito legal saber, é legal estudar, é legal saber o significado dessas coisas. Porém, o que o livro de Apocalipse diz e mostra pra gente, na verdade, é o que nós temos estudado, que nós devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, sempre. O livro todo de Apocalipse nos ensina isso, gente. E eu falei de 5 pontos, que é o que a Meire quase conseguiu falar os 5, né, Meire? Mas eu quero reforçá-los hoje e vou reforçar durante as 7 pregações das 7 igrejas. Tem 5 pontos essenciais que se encontram em Apocalipse, que nós precisamos ter certeza absoluta para que nós possamos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Amém? 5 são os pontos. Primeiro, a certeza absoluta de que Jesus Cristo tem total controle sobre a igreja. Amém? E pode falar amém também, tá bom? Ok. Então, a certeza absoluta de que Jesus tem total controle da igreja. Isso. Segundo, Jesus tem o total controle da história. Nada acontece sem que Jesus esteja sabendo e no controle disso. Amém? Ok. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja de Jesus. Amém? O diabo já foi derrotado, o diabo não vai ser, o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Amém? Ok. Outra coisa, os inimigos que perseguem a igreja serão destruídos por Jesus, é o que diz Apocalipse. E a quinta coisa é que os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, enquanto que os eleitos de Cristo irão desfrutar a bem-aventurança eterna. Amém?
5 coisas, nós não podemos esquecer dessas 5 coisas. E nós falamos sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava firme na doutrina boa, teologia boa, obra boa, tudo legal. Firme nas tribulações, firme nas perseguições, porém faltava ali uma coisa, que foi primeiro amor. Jesus disse no final, aqui, que nós lemos no verso 7, 6, nada, 5. 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Arrependa-se e lembre-se de onde caiu. Foi assim que nós terminamos o culto na semana passada, com aquele apelo de onde foi que você caiu? Onde foi que você se deixou levar? Onde foi que você perdeu aquele primeiro amor que uma vez você teve? Onde foi? O que aconteceu? Ou se você ainda não teve esse primeiro amor, o que tem te impedido de tê-lo? Foi isso que nós falamos. Hoje, então, uma carta de encorajamento à igreja, que está passando por problemas, que está passando por tribulações, está passando por provações duras, duríssimas, e Jesus os encoraja. O mundo diz que você é pobre, mas para mim você é rica. O mundo diz que você não presta, mas para mim você é valiosa. O mundo diz que você não pode nada, mas em mim você pode tudo. Esse é o recado para a igreja essa noite. Então vamos ler Apocalipse 2, a partir do verso 8. Desculpa se eu ficar aqui um pouco puxando meu nariz, mas a alergia hoje está muito atacada. Ok, Apocalipse 2, a partir do verso 8, vamos ler até o 11, amém? Ok. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, diante da Tua soberania nas nossas vidas, Senhor nosso Deus, e Te pedimos ajuda do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que o Senhor esclareça essas palavras, para que o Senhor nos dê o entendimento, mas que principalmente possamos vivê-las, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua bondade e pela Tua salvação, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, lembre-se, começamos mais ou menos, bastante elogio, mas também algumas críticas, ou pelo menos uma crítica à igreja, né? Então nós precisamos buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Essa perfeição nós só buscamos e só a teremos em Cristo Jesus. Não adianta você querer procurá-la, que você não vai encontrar em outro lugar, somente em Cristo Jesus. Então nós temos aqui a pergunta que foi feita a semana passada. O que Jesus diz sobre você como sua igreja, como sua noiva? Nós já vimos o que Jesus diz sobre Éfeso e agora nós vamos ver o que Jesus diz sobre Esmirna. E eu te faço essa pergunta e faço para mim também. O que Jesus diz a nosso respeito como igreja dele, como noiva dele? Essa é uma pergunta muito pessoal, não quero que vocês me respondam, eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam sobre a questão. O que Jesus tem dito a nosso respeito? Se Jesus usasse o mesmo método que usou... Obrigado, Júnior. Uma água não babada, muito obrigado. Se Jesus usasse o mesmo método que ele usou com João e escolhesse, por exemplo, o Eduardo. Eduardo, eu vou falar com você e você vai escrever uma carta
a igreja de Cliff Oak Church? O que Jesus diria ao nosso respeito? Sério isso, muito sério. Então, vamos olhar a uma outra pergunta. Seria possível permanecermos fiéis até a morte? Seria possível isso? Vocês acham que é possível? Você permanecer fiel até a morte? Sim ou não? Seja sincero. Sim, é possível. A Bíblia diz que é possível. A igreja de Esmirna permaneceu fiel. Alguns morreram, outros talvez fugiram, mas os que morreram permaneceram fiéis até a morte. Eu vou contar a história de um pouquinho depois sobre Policarpo. Já ouviram falar dele? Foi um dos pastores, prováveis pastores dessa igreja. Foi discípulo de João. Depois eu vou te contar a história dele e vou te contar que é possível sim permanecer fiel até a morte. Amém? Ok, então, respondida essa segunda pergunta, a primeira você responde para você mesmo, a segunda pergunta nós já sabemos que sim, é possível permanecer fiel até a morte. Mesmo no mundo cheio de artimanhas, de armadilhas, de conveniência, a resposta é sim, é possível. Encontramos aqui a igreja de Esmirna, pobre, sofredora, perseguida, caluniada, enfrentando morte, mas uma igreja que só recebeu elogios do Senhor Jesus. Tem um contraste aí, não tem? Existe um contraste. Essa igreja era para ser desprezada aos olhos mundanos. Se você olhasse para essa igreja, você ia falar o quê? Ou se fosse pensarmos com os olhos da teologia da prosperidade que temos hoje. A igreja pobre, caluniada, perseguida, o povo morre. Essa igreja está em quê? Está em pecado. Não tem outra explicação. Aos olhos da teologia pregada por aí hoje, é isso aí. Mas aos olhos de Jesus, essa igreja é rica, porque ela é fiel até a morte. Está vendo o contraste, gente? O Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não enxerga como nós enxergamos. O Senhor não julga como nós julgamos. Essa palavra eu acho um pouco forte, essa palavra julgar. Esse verbo julgar é um pouco forte. Mas é isso mesmo, nós julgamos mesmo. Isso não tem para onde correr. Ok? Então o Senhor não é assim. Então, apesar da igreja de Esmirna ser considerada pobre, a cidade era muito rica. A cidade de Esmirna, na verdade, era considerada a mais bela da Ásia Menor, que hoje é parte da onde? Turquia. Hoje é parte da Turquia. Então, vai lá, procura saber onde eram esses lugares. Esses lugares, bom, hoje já nem tanto por causa dessas coisas que tem acontecido, mas eram lugares lindos, lugares riquíssimos. E ainda hoje, alguns lugares o são. E Esmirna era uma dessas. Esmirna mesmo, desculpa. Então era uma cidade comercial, porque ali havia o maior porto da Ásia. Era uma cidade comercial. Então tudo gerava em torno. Então a gente pressupõe que para aquela época uma cidade portuária, assim como foi Londres um dia, assim como foi Salvador, por exemplo, lá no Brasil, cidades portuárias, Roma, riquíssimas. Por ali passava o dinheiro, por ali passava a mercadoria, era por ali, o fluxo era sempre por ali. Então, era uma cidade rica. E também existiam templos erguidos aos deuses romanos da época, imensos, onde os idólatras iam lá e o adoravam, e aqueles templos belíssimos realmente. Então, e tem mais uma coisa, Esmirna era conhecida por ser a igreja mais fiel, a cidade mais fiel a Roma. Olha só o contraste. A cidade que foi vista pelo mundo como mais fiel ao imperador romano foi também a igreja considerada mais fiel ao Senhor Jesus Cristo. Está vendo o contraste? É assim que Jesus faz. Hoje, conversando com uma pessoa durante a tarde, gente, as coisas que Deus faz, a gente não adianta a gente tentar entender, né? A gente não consegue entender. A gente estava falando, por exemplo, da escolha de Estevão. Pensa comigo a escolha de Estevão.
um rapaz jovem, inteligentíssimo, cultíssimo, mas fora tudo isso, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então vamos lá, pensem comigo aqui. Isso é para te encorajar, tá bom? Não é para te mandar para a forca também não, ou para pensar pedrejada, é para te encorajar. Mas que se for também, amém. Amém? Então pensa em Estevão, um rapaz jovem, bonito, culto, inteligente, cheio do Espírito Santo. Amém? Isso. E aí acontece aquela desavença, não desavença, mas uma reclamação do povo. Olha, os apóstolos, vocês não estão tendo tempo para a gente, vocês não estão cuidando, os apóstolos então se reúnem. Olha, nós precisamos escolher 25 mil homens para que ajude a gente no ministério. Não. Quantos homens? 7 homens. 7 homens. Olha que tinha sido convertido um monte, 3 mil, 5 mil, mas escolheram 7 homens cheios do quê? E de fé. Isso. E aí, dentre esses 7, Estevão se destacou. Jovem, cultíssimo. Se vocês olharem ali a pregação de Estevão, ele veio de Gênesis, só não foi até Apocalipse, mas veio contando a história toda. Vocês, em outras palavras, vocês, seus ignorantes, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Olha, aconteceu isso tudo aqui estava predizendo o Senhor Jesus. E agora isso se cumpriu e vocês não estão vendo. É aqui? Ok. Então é isso. E aí Estevão, jovem, estava ali pregando o evangelho com intrepidez, com sabedoria, com ousadia no Senhor. Pronto, morreu. Primeiro sermão do homem, morreu. Você entende isso? Você entende ou não? Eu não entendo. Eu iria perguntar, Senhor, mas... E os apóstolos? Então, acabamos de escolher o homem, Senhor. Cheio do Espírito Santo, estava ajudando a gente precisando de ajuda. E olha que interessante. Olha como Deus faz as coisas. Vocês se lembram de Elias e Eliseu, lá no Antigo Testamento? Vocês se lembram como é que era aquela questão de passar a capa? Pastor Kleber, eu te passo a capa, ou seja, eu estou te passando o bastão, né? Foi isso que aconteceu lá e tem outros fatos ali na Bíblia que também relatam isso. E veja bem, a capa de Estevão caiu para quem? Olha isso, gente. O perseguidor da igreja, que estava ali contribuindo e concordando com a morte daquele que um dia ele viria defender. Estevão estava passando o bastão para Paulo ali, sem Paulo saber. Você entende isso? Nem queira, porque você não vai entender. São coisas que Deus faz comigo e com você, coisas que Deus faz na minha e na sua vida, que não adianta tentarmos entender, porque não conseguiremos. O que importa para nós é sabermos que Ele está no controle. Ponto final. Ponto final. Ok? Então, retomando aqui, ok? Então, voltando aqui ao contexto da cidade de Esmirna, nós já conseguimos imaginar que era meio difícil ser crente ali. Assim como é difícil ser crente em Londres, assim como é difícil ser crente em várias cidades do mundo, era difícil ser crente ali também, ok? Então, Jesus então já começa encorajando, vou agora parafrasear, tá bom? Jesus começa encorajando a igreja acerca do que está acontecendo. Ele diz, olha, eu tenho visto as suas aflições, vocês acham que são pobres, mas não são ricos, nada passa despercebido diante dos meus olhos, vocês têm enfrentado blasfêmia até mesmo daqueles que se dizem seus irmãos, mas eu conheço as suas obras. Alguma semelhança? Eu disse a semana passada e repito, essas cartas não são para a igreja há 2000 anos atrás, essas cartas são para a igreja hoje. Hoje. Sim, foram lá, para aquela época, mas continua falando comigo e com você hoje. A Bíblia se renova quando? De ano em ano. Dia a dia. Dia a dia. Então, algumas coisas então precisam ser destacadas aqui. Tribulações. Gente, eu sei que a palavra usada é a mesma. Para tribulações e tentações no grego. Não é isso, pastor Kleber? Me ajuda aqui, professor de grego. É isso. Tribulação e tentação
É a mesma palavra no grego. Porém, os tradutores tiveram que achar uma maneira de separar essas duas coisas, porque elas são diferentes. Tribulação é diferente de tentação. Você concorda? Hã? Concorda? Vamos ter certeza disso então? Abre lá em Tiago. Tiago 1, a partir do verso 2. Tiago 1, a partir do verso 2. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Agora desce lá para o versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Entenderam a diferença entre tentação e tribulação? Entenderam? E provas diferentes. Então a igreja de Esmirna aqui estavam passando pelas duas coisas. Pela tentação de largar o evangelho, por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais que eles poderiam ter, por causa dos favores dos romanos que eles poderiam ter, e estavam passando por provações, por perseguições. Por que a igreja era pobre? Não é porque eles deram aos pobres, não é porque eles era só de classe pobre, não, eles eram pobres por causa do confisco do poder romano. Os romanos iam lá e confiscavam as coisas da igreja, dos irmãos, eles iam nas casas e tomavam. Ah, você vai seguir Jesus? Então me dá aqui. Você vai seguir Jesus? Então me dá seu dinheiro, então me dá suas coisas, me dá sua casa, vai para a rua. Era isso que acontecia, confisco. Eles eram tirados de seus lugares, eles eram enxotados de suas próprias casas. Então era por isso que a igreja era pobre, ok? E Jesus nos advertiu acerca dessas aflições, dessas tribulações, em João 16:33, quando ele diz o quê? Nesse mundo, mas, por quê? Pronto, tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, eu já venci para você. Não é você que vai vencer, eu já venci para você. Amém? Ok. E aí, nós vemos então essa igreja passando por essa tribulação. E tribulação aqui, gente, dá aquele sentimento de sufoco, de esmagamento. Sabe quando você está angustiado, você não sabe para onde ir, o que fazer? Isso é tribulação. Você não sabe o que fazer. Mas, na verdade, você deveria saber, você deveria voltar para Deus. Teria que se voltar para o Senhor Jesus. Mas nós muitas vezes não fazemos. Mas deveria ser feito. Ok? E muitos desses crentes abandonaram a fé. E as circunstâncias os levavam a isso mesmo. Era muito mais fácil abandonar a fé, apostatar da fé. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos até a morte. Eles viram irmãos deles sendo mortos. Eles viram pessoas perdendo tudo. Ou seja, as circunstâncias eram favoráveis para que eles apostatassem mesmo. Você tem visto circunstâncias por aí favoráveis para que você apostate da fé? Eu vejo todo dia. Todo dia. Porém, nós precisamos permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. Precisamos manter os nossos olhos fitos nele. Amém? Precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui. Olha, as circunstâncias são ruins, mas os meus olhos estão fitos no Senhor Jesus. As coisas não estão boas, mas os meus olhos estão fitos no Senhor Jesus. Eu estou perdendo meus amigos, estou perdendo minhas coisas, estou perdendo tudo. Mas a salvação eu não perco. Em nome de Jesus.
É isso, ok? E aí nós vamos falar então desse rapaz, desse homem, não sei se era jovem, não sei se era mais velho, mas Policarpo. Policarpo foi um dos líderes dessa igreja 50 anos depois dessa carta, aproximadamente. Aproximadamente 50 anos depois dessa carta, Policarpo era o pastor dessa igreja. E veja bem o que aconteceu. Vou resumir só, depois você pode pesquisar na internet lá a história dele, mas eu vou só resumir, tá bom? Esse homem foi perseguido e preso por se recusar a adorar César, o imperador romano. Daí, ele foi levado a um estádio. Lembram-se dos estádios? Lembram-se do tempo romano? Vocês já assistiram Gladiador? Já assistiram esses filmes todos? Era assim. Ele era levado para aquele estádio lá. E o povo ficava lá aplaudindo. Mata mesmo. Pode morrer. Solta os ladrões. Era para isso que servia. Servia também para os jogos, que depois vieram se tornar os Jogos Olímpicos, inclusive. Tinha os jogos deles lá. Por isso que fala de coroa, por isso que fala de corrida. Eles viviam nesse contexto. A Bíblia fala sobre isso. Eles viviam nesse contexto. Então levaram para esse estádio. E o povo está lá reunido. E aí o procônsul diz para ele: jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade diante de todo mundo. Ou seja, era a palavra dele e ele teria que cumprir se isso acontecesse. Ele estava dando a palavra dele. Maldiz o seu Cristo que eu te colocarei em liberdade agora. Olha a resposta desse homem. 86 anos eu tenho servido a Cristo. 86 anos eu tenho servido a Cristo. Então não era tão jovem assim, né? 86 anos eu tenho servido a Cristo. Então, sei lá, estava para lá de 100, ou quase 100 pelo menos, né? Eu tenho servido a Cristo. E Ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso maldizer o meu Rei Salvador? Como eu posso fazer isso? E aí ele foi ameaçado de novo com fera selvagem e foi dito a ele que seria consumido pelo fogo caso não adorasse César. E mais uma vez a resposta: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um tempo se apaga, mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. E adivinha o que aconteceu? Foi queimado vivo. Foi queimado vivo. Não apostatou da fé. Não saiu do foco. Os olhos em Jesus. 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, só o bem. Jesus tem feito bem para você? Ele tem feito algum mal a você? E por que muitas vezes com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as coisas que fazemos, nós damos as costas ao Senhor Jesus? 15 anos Jesus tem me feito só o bem. E muitas vezes com as minhas atitudes, com o meu falar, com o meu testemunho, eu apostato da fé. O que Jesus pode dizer de você como igreja dele hoje? Essa é a mensagem dessa carta. O que Jesus pode falar de mim como igreja dele hoje? Talvez eu tenha que voltar ao primeiro amor todos os dias, assim como fez a igreja de Éfeso. Talvez todos os dias. Eu nem lembro se eu falei isso semana passada, mas lembra aí quando você se converteu? Falei isso semana passada? Falei? Lembra aí quando você se converteu? Como é que era? Lembra aí quando você conheceu esse gatinho que estava aí do seu lado? Você queria ficar o tempo todo com ele, com ela. Era ou não era? Queria sentir o cheirinho, queria dar um beijinho, queria passear junto. Com Cristo foi a mesma coisa. Você queria saber mais dele, você queria saber mais da Bíblia, você queria aprender como orar. Não era isso? Você queria aprender como orar, você queria cantar no louvor, queria limpar o chão da igreja, queria estar com os irmãos. Queria fazer qualquer coisa, arrumar uma cadeira. Pastor, o que eu faço? O que eu posso fazer para te ajudar? Esse é o primeiro amor. Aí o tempo foi passando, as rugas foram vindo, os cabelos brancos, né, pastor? Mas o primeiro amor continuou? Continua, nega? Amém. Já está aparecendo uns branquinhos aqui. Né?
Amém. Então é isso. É para lá que nós devemos voltar todos os dias, se necessário. Seguindo esse exemplo aqui, ó, desse homem de fé. E aí nós vamos falar, mas como eu vou entender esse amor? Como você pode entender esse amor? Olha para a cruz. Olha para a cruz do Calvário, você entende. Ou você pode bater no peito e dizer para mim que você daria o seu filho para morrer por alguém. Você bate no peito e faz isso? Você é mais brando com você. Você morreria por alguém? É mais brando, porque o filho tem certeza que você não daria. Olha para ali, que você entende esse amor. Olha para ali. Aí a gente consegue entender esse amor. Pobreza. A igreja pobre. Presta atenção uma coisa. Não tá a Bíblia não está dizendo aqui que para você ser um crente verdadeiro você tem que ser pobre. Não é o que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo, não está dizendo também, em nenhum lugar ela diz que para você ser um crente verdadeiro você precisa ser rico. Ok? Não vamos misturar as coisas. Está dizendo aqui que a igreja era pobre porque ela era perseguida. A igreja era pobre porque suas posses eram tomadas dela. Ok? A igreja era pobre por causa disso. A palavra também diz sobre difamação. Os crentes ali estavam sendo difamados, acusados de coisas que na verdade não haviam cometido. Querido, o diabo, ele não te acusa somente quando você está em pecado, não. Ok? O diabo te acusa também para te tirar do foco. Ele não te acusa só quando está... Porque é facinho. A gente até brinca, né? Como é que o diabo faz? Põe a venda no seu olho. Aí vai te levando até você cair. Aí quando você cai, ele tira a venda e fala aí, olha a porcaria que você fez. Acusador. Mas ele não te acusa só ali. Ele te acusa também quando você está firme na fé. Ele te acusa também quando você está firme com o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele quer te tirar do foco. Ele não está feliz porque você está aqui hoje, por exemplo. Ou você acha que ele está feliz? Não. Nós estamos aqui sentadinhos, bonitinhos, de bracinhos cruzados, ouvindo o pastor falar, mas existe agora, nesse momento, uma batalha espiritual. O diabo está tentando tirar a sua atenção de mim, ou das minhas palavras, ou das palavras do Senhor Jesus, entenda como quiser. O diabo está tentando tirar a sua atenção, está querendo que... Nossa, eu estou com muito sono, eu vou dormir. Nossa, eu estou pensando que eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que levantar aqui, eu tenho que fazer comida para o meu marido, para levar a marmita amanhã. É isso aí. Ou não está pensando nada, está passando nada na sua cabeça? É isso aí. É batalha espiritual, querido. Batalha espiritual não é só aquela que você vê os bichos falando grosso e rodopiando. Não, não é não. Essa batalha espiritual que ninguém vê. Essa batalha espiritual que ninguém vê. E existe uma batalha espiritual, sim. Todo o tempo. Todo o tempo. Prisão. Olha, antes um pouquinho. Gente, essa eu tenho que falar. Olha as acusações que estavam fazendo a respeito desses homens e mulheres do Senhor Jesus. Olha as acusações como eram ridículas. Primeiro, eles estavam sendo chamados de canibais. Como assim canibais? Vocês celebram a ceia dizendo que vocês estão comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus. Vocês são canibais. Olha o ponto do ridículo que isso chegava. Você só pode ser canibal. Você está comendo o corpo, bebendo o sangue do Senhor Jesus Cristo, canibal. Então chegava ao ponto do ridículo, Eles estavam dizendo que eles eram destruidores de famílias. Por quê? Porque havia atrito entre famílias. Os irmãos aqui se convertiam, os pais deles não queriam saber deles mais. Por causa da tradição romana, judaica da época. Você se converteu? Eu te deserdo. Era assim, continua sendo assim ainda hoje em alguns lugares, em algumas culturas. Não é isso? Destruidores de famílias. O marido se convertia, a mulher não queria mais saber dele. A mulher se convertia, o marido não queria mais saber dela. E assim, os filhos se convertiam, o que acontecia? Para fora de casa. Você não pertence mais a essa família. Destruidores de famílias, eles estavam sendo julgados por isso. Eles estavam sendo perseguidos por ateísmo. Vocês são ateus. Vocês não acreditam nos 1359 deuses que a gente tem. Vocês só acreditam em um. Onde já se viu uma coisa deve ser ateu? Ridículo.
Eu falo de 1000, mas diz que tinha mais de 1000, né? Mais de 1000, né? Vários milhares aí. Tem Deus para tudo. O povo tem Deus para tudo. Mas não. Mas eles continuaram firmes no Senhor Jesus. Prisão. Eles foram jogados na prisão. Gente, prisão naquele tempo, lembre-se. Lembre-se de uma mensagem que o pastor Hernandes, que eu passei para vocês, a maioria de vocês já assistiu, a maioria de vocês já viu, quando ele fala da vida do apóstolo Paulo. Quem não assistiu ainda, assista. Porque eu já assisti 10 vezes, e as 10 vezes eu choro quando eu ouço aquela mensagem. A paixão que aquele homem prega a palavra do Senhor, amém, glória a Deus pela vida dele, e o conhecimento que ele passa, que você consegue se colocar ali, lá naquele lugar, junto na prisão, quando ele fala da vida de Paulo, na prisão. Prisão nesse tempo, querido, não era queimar colchão, porque eu quero melhores condições, porque minha comida está ruim. Onde já se viu uma cela que não tem nem um chuveiro e um vaso para eu sentar? Não era assim, não. Prisão naquela época era condenação à morte. Sabe por quê? Porque você morria lá dentro porque você ia pegar uma doença. Porque você ia pegar uma peste. Você ia pegar uma lepra. Você ia morrer de fome. Era condenação à morte. Você ficava preso por um período, mas já sabendo que você ia morrer. Você já sabia que você ia morrer. Era isso que o povo passava. Prisão. Mas mesmo assim, o Senhor diz que essa igreja é rica aos olhos dele. Amém? O que o Senhor diz a meu respeito e a seu respeito como igreja dele? Somos ricos aos olhos dele? Somos quase milionários? E somos pobres. Pobres. Enquanto o mundo ao nosso redor nos avalia pelo ter, o Senhor nos avalia pelo ser. O mundo nos avalia pelo que nós temos. O Senhor nos avalia pelo que nós somos. O ter é muito fácil. É só ter. Eu tenho, eu quero, eu posso, eu tenho, eu quero, eu posso, eu tenho. Não é isso? Quem já comprou uma televisão nova esse ano? Alguém já comprou uma televisão nova esse ano? Ok. Quem já trocou de iPhone esse ano? Isso. E quando sair o 8, você vai querer o 8 também ou não? É isso. Tá vendo? Hoje você comprou uma televisão de 65 polegadas. Só que amanhã lançou uma de 80. Você vai querer a de 80. Não é isso? Que nós queremos. Nós queremos. Hoje lançou o Nike Shox 35 bolinha. Amanhã vai lançar o Nike Shox 35 bolinha uma mola. Você vai querer o 35 bolinha uma mola. E eu não te julgo por isso, porque eu sou igualzinho, eu também quero. Eu também quero vestir bem, eu também quero calçar legal, eu quero um tênisinho bom para correr, não tem problema. Gosto de correr. Você não gosta de correr? Não. Ok, eu gosto. Né? A gente quer andar bem arrumado, a gente quer andar... Sim, é verdade. Mas isso não pode ser o que move a nossa vida. Entende? Isso precisa e deve estar em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sei lá o quê. Porque primeiro plano tem que estar o Senhor. Segundo plano tem que estar a sua família. Terceiro plano tem que estar o ministério, a obra que você tem feito para o Senhor. O resto vem depois. Primeiro plano é quem? Segundo plano é quem? Terceiro plano é quem? Aí já encrespou um pouco, tá vendo? Porque muitos em terceiro plano tá o trabalho, as coisas que eu tenho que fazer, mas não deve ser assim não. Sabe por quê, queridos? Vocês já ouviram isso de outras pessoas, já ouviram isso de mim? Porque enquanto nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha por nós. E quando eu falo trabalha por nós, eu falo que Ele nos supre todas as nossas necessidades. Muitas vezes eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. Muitas vezes você não tem o que você quer, mas você tem o que você precisa. Fala com esse casal aqui, ó. Fala com esse casal aqui. Fala para eles contar um pouquinho do testemunho deles lá no Brasil. Quando eu abria a geladeira, só acendia a luzinha lá no fundo, assim, ó. Fechava a geladeira e ia orar.
Senhor, manda alguém para convidar a gente para almoçar, batia na porta, pastor, eu vim te buscar para ir almoçar comigo hoje. Estou mentindo, pastor? É isso aí. É isso aí. Manda alguém. Chegava o irmão com a sacolinha, pastor, Deus mandou te dar, toma. Conversa aí com eles meia hora. Conversa aí com eles meia hora. Eu tenho 15 anos de convertido. Eles têm mais tempo de convertido que eu tenho de idade. É isso. Fidelidade nossa com o Senhor e do Senhor conosco. Você teve tudo que o Senhor quis, pastor? Mas o Senhor teve tudo que o Senhor precisou, não teve? E muitas vezes Ele dá o que a gente quer também, porque Ele é misericordioso. Ele me dá o que eu quero. Ele faz meus mimos muitas vezes. Olha, Ele me deu uma esposa linda que eu pedi. Ele me deu. Eu não sei se esse foi o pedido dela, mas se ferrou. Ele pode não ter atendido o seu, mas atendeu o meu. Né? Aí já é você com ele, não é problema meu. O meu, né? Mas é isso. Muitas vezes Ele não vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa para hoje. E a palavra dele ainda diz que a graça dele basta. A sua graça me basta, Senhor. Amém? Então, queridos, mais uma vez, vocês podem esquecer de tudo. Pode esquecer de tudo, né, Paula? A Paula disse que já se tornou a marca registrada. Pode esquecer de tudo que eu falei. Mas lembre-se, Jesus tem total controle sobre a igreja, sobre a sua vida. Jesus tem total controle sobre a história. Jesus tem total controle sobre tudo. Tudo. A perseguição do mundo, a perseguição de qualquer um que seja, não podem, não vão destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os inimigos que perseguem, esses inimigos que te perseguem, mas os inimigos de verdade. O seu irmão não é seu inimigo. Para de orar para Deus matar ele. Ele é seu irmão. Deus te chamou para amá-lo, não para mandar matá-lo. Ok? Para de fazer essa oração contrária. Misericórdia. Se você tem alguma coisa contra ou com problema, vai lá e resolva. Deus te chamou para amá-lo. Ok? Não é isso. O seu irmão não é seu inimigo. Sua esposa, seu marido, seus pais, eles não são seus inimigos. O inimigo é aquele que te persegue, que blasfema contra você por causa de Jesus, não é por sua causa também não. Esse é seu inimigo. Esses aí serão destruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus vai julgar esses inimigos de Cristo. E não por minha causa e por sua. Não pense que Jesus vai fazer justiça por minha causa e por sua. Ele vai fazer justiça por causa dele mesmo. Porque Ele é santo. Amém? E Ele vai julgar esses perseguidores. E esses perseguidores vão ser destruídos. Enquanto que eu e você, a igreja dele, desfrutaremos a vida eterna com Ele. Então, você pode esquecer de tudo, mas se lembre dessas 5 coisas. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus conhece e sabe tudo, absolutamente tudo que acontece conosco. Por isso, não sai por aí falando que você está sendo injustiçado. Você não está sendo injustiçado. Muitas vezes Deus está te provando, está forjando o seu caráter. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está tirando algumas coisas para te dar coisa melhor. Deus está tirando talvez até pessoas de perto de você para te dar amigos melhores, pessoas melhores, ou para forjar o seu caráter e o caráter dessas outras pessoas para que vocês possam caminhar juntos de uma vez por todas. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele está e sabe de todas as coisas. Deus está vendo cada lágrima caindo dos seus olhos. Se Ele vai ouvir as suas orações ou não, esse é outro assunto. Mas Ele está ouvindo. Aliás, se Ele vai conceder o seu pedido, não, ouvindo Ele está. Agora, se Ele vai conceder o que você está orando ou não, esse é outro assunto. Amém? A intenção do inimigo, queridos, é destruir a nossa fé com acusações,
com mentiras, com desânimo, com martírio, muitas vezes. A nossa missão é olhos fitos no Senhor Jesus. Olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhos fitos nele. Quem está no controle da nossa vida é o Rei da Glória. É Ele que está no controle. Não é você. Você acha que você está no controle. Hoje, conversando com essa mesma pessoa que eu falei ali sobre a capa, a gente estava falando exatamente sobre os planos. Eu fiquei muito chateado porque os meus planos foram por água abaixo. Eu falei, será que é porque não eram planos do Senhor para a sua vida? E é um homem de fé. Experiente. Mas nem por isso não deixou de ficar chateado. Porque sabe, a gente faz planos, ou você não faz? Você faz planos ou não? Faz plano. Você veio para a Europa de Alegre? Você veio para cá de Alegre? Eu não vim de Alegre. Eu vim aqui buscando a mesma coisa que você, umas librinhas no bolso. Só que aqui Deus mudou. Aqui Deus mudou o rumo das coisas. Aqui Deus me chamou para o ministério, aqui eu tive que renunciar. Evangelho, que significa isso? Renúncia. Talvez o meu chamado é diferente do seu. Olha, talvez não, a gente sabe que cada um tem o seu. O pastor Kleber veio aqui para estudar. Quantos anos? Fez 5. Já estudou bastante, pastor? Veio para ficar 3 anos. Pois é. Eu vim para ficar... Pois é, então, welcome to the team, porque eu vim para ficar 3 e tenho 12. É isso. Nós fazemos os nossos planos, mas são esses os planos do Senhor para a nossa vida? Talvez não. Porém, Ele é rico em misericórdia. Amém? Então, mantenha os seus olhos fitos nele. O Senhor Jesus, Ele nos prova com a intenção de sermos aprovados. Olha que fantástico isso. Ele nos prova porque Ele tem a intenção de nos aprovar, para que possamos receber a coroa da justiça. Ele nos prova, não é com a intenção eu nem gosto de citar, mas tem uns irmãos que oram aí, colocando a culpa em Deus, reclamando com o Senhor. Por que o Senhor faz isso comigo? O que foi que eu fiz? Eu devo ter feito isso, eu devo ter feito... Brinca até com a cruz. Não. Jesus nos prova para que possamos ser aprovados. Quando você faz uma prova, você quer ser aprovado ou não? Sim, não é? Então é isso. Ele nos prova para que sejamos aprovados. É Ele quem está no controle da nossa vida. A promessa aqui é clara. Olha só, a promessa é clara. Abra aí de novo, Apocalipse, vai. Apocalipse 2, no verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Nós perdemos coisas, nós perdemos pessoas, nós podemos perder até a vida, mas a salvação nós não perdemos. Mantenha-se firme no Senhor Jesus. Olhos fitos nele. E se caso você se encontre no estado da igreja de Efésios, de Éfesos, retorne ao primeiro amor hoje. Peça perdão. A Bíblia diz, veja onde foi que você caiu e arrependa-se. Arrependa-se. Talvez você não tenha caído ainda, você já nasceu caído e até hoje você não se encontrou. Você sabe o que eu estou falando, né? Arrependa-se. É hoje o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. Nós já nascemos caídos. Viu? Nós já nascemos caídos. Tem alguém aqui que já nasceu salvo? Perguntei semana passada. Tem alguém aqui que já nasceu salvo? Fala que tem para ver. Não. Não tem. Ninguém nasceu salvo. Você pode ser filho de pastor, pode ser filho do apóstolo, o que você quiser. Você não nasceu salvo. Em determinado momento na sua vida, você vai ter que fazer a sua profissão de fé. Bater no peito e falar, eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele me salvou. Ele morreu por mim, pelos meus pecados e me salvou. Amém? Então é isso. Lembre-se de onde caiu.
e arrependa-se. Eu tenho certeza aqui, queridos, desculpe, e isso eu me incluo. Eu tenho certeza que Jesus ainda não pode olhar para nós como igreja dele e dizer, como ele disse para Esmirna, ainda não. Ainda não. Nós estamos em processo. Nós estamos em processo de construção do nosso caráter, da nossa vida espiritual, da nossa fé, porque todo dia a nossa fé é provada, ou não? Todos os dias a nossa fé é provada. Todos os dias. Mas nós estamos em construção. Então que o Senhor continue construindo a igreja dele, para a honra e glória dele, para que no final nós possamos receber um elogio desse do Senhor Jesus Cristo. Venha a mim, fiel igreja minha. Você perseverou, você ficou firme, você não se corrompeu. Você enfrentou morte, perseguição, calúnia, por minha causa. Agora venha a mim, porque eu vou te dar a coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar e vamos orar? Qual é a oração que você precisa fazer com o Senhor essa noite? Responda a você mesmo. Qual é a oração que você precisa fazer com o Senhor essa noite? Mais uma vez, falei semana passada e falo de novo hoje. Precisa de arrependimento? Arrependa-se. Agora, hoje. Precisa pedir perdão para alguém? Faça isso hoje. Precisa ser perdoado por alguém? Vá lá e fale, então, por favor. Precisa perdoar alguém? Perdoe hoje. Precisa se reconciliar com o Senhor? Se reconcilie hoje. Precisa talvez se achegar ao Senhor pela primeira vez na sua vida? Faça isso hoje. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Kleber e o pastor Macmillan para vir aqui na frente, por favor. Talvez você não está muito bom comigo, porque eu tenho falado algumas coisas para você. Então eu chamo esses dois para orar com você. Não precisa vir para mim não, eu vou ficar quietinho no meu canto ali. Mas eu gostaria de te convidar para sair do seu lugar. Se você precisa de oração, se você precisa, sei lá, pedir perdão ao Senhor, se você precisa só para que alguém ore por você, para que Deus fortaleça a sua fé, para que Deus fortaleça a sua caminhada com Cristo, para que Deus te ajude, ou para pedir perdão, para retornar para Cristo, ou para vir para Cristo pela primeira vez na sua vida, faça isso hoje. Amém? Eu vou ficar aqui no cantinho. Se quiser vir para mim, pode, mas se não, pode vir para eles. Eles querem orar por você. O que nós queremos é que você tenha vida em abundância, mas em Jesus Cristo. Nós queremos que você receba, assim como nós pretendemos receber, a coroa da vida. Nós queremos que Jesus fale para você e para nós que nós temos sido fiéis, que nós não temos apostatado da fé com as nossas atitudes, com as nossas palavras, sei lá com o quê. Sei que se vire aí, vai sondar. Peça para Deus sondar o seu coração. Eu peço para Deus sondar o meu. Mas eu gostaria de que você saísse do seu lugar e viesse aqui, para que nós possamos orar por você. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus.
O Senhor sabe. Eu gostaria que você fizesse isso neste momento. Não se importe com o tempo, não se importe com quem está do seu lado, não se importe com nada, com ninguém que está do seu lado. Essa hora é entre você e o Espírito Santo do Senhor. Isso. Peça para que o Senhor sonde o seu coração. E se há algo que não agrada, que Ele retire. Se há algo que você tem feito na sua vida que não tem agradado ao Senhor, peça a Ele misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, diante da Tua grandeza, da Tua majestade, Senhor nosso Deus. Reconhecendo, ó Pai, quão fracos nós temos sido. Reconhecendo, Senhor, quão falhos nós temos sido no caminhar. Senhor, mas nós também reconhecemos a Tua grandeza nas nossas vidas, Senhor nosso Deus. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda e nos fortaleça, Senhor. Oh, Senhor, enche-nos mais uma vez do Teu Espírito Santo. Que possamos saber que só o Senhor é Deus. Possamos saber que o Senhor não se importa com o que temos, mas o Senhor se importa com o que somos. E nós queremos viver para Ti, Senhor nosso Deus. Nós queremos reconhecer a Tua grandeza nas nossas vidas, Senhor nosso Deus. Nós queremos mais uma vez nos entregarmos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o único, verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas, Senhor nosso Deus. Obrigado, Papai. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue precioso do Teu Filho derramado por mim e pelos meus irmãos aqui presentes, Senhor nosso Deus. O Senhor é todo poderoso. O Senhor tem poder para salvar. O Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor tem poder para perdoar, para nos livrar do pecado. Que possamos essa noite nos colocar mais uma vez diante de Ti e pedir: me limpa, me sara, me ajuda, Senhor. Eu quero ser uma igreja que agrada o coração do Senhor Jesus. Em nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor nosso Deus. Amém, Senhor nosso Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Queria convidar o Ministério de Louvor para nós tomarmos a última canção. Obrigado, pastor. Obrigado. Apoio a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados